Meu boa noite, carinhoso a todos. Espero que eu esteja sendo ouvido e qualquer coisa vocês podem, obviamente, fazer alguma observação para a gente melhorar aqui o som, melhorar a qualidade de imagem. Tem alguém com o microfone ligado? Opa. Bom, olha só, primeiro quero pedir desculpas porque eu não consegui hoje estar presente. Agradecer as palavras carinhosas do Arnaldo, palavras imerecidas, e eu gostaria realmente de estar aí presente, mas essa mudança de rotina, e já foi explicado a motivação, bastante razoável, os argumentos são sólidos, mas essa mudança de horário, nesse momento, criou algumas complicações, mas prometo que nos próximos encontros vou estar mais organizado para esse trabalho presencial, até porque quem mais ganha sou eu nessa troca de energia dentro da casa espírita. Mas o tema da noite, mediunidade, perda, suspensão ou deserção dessa mediunidade, é um tema muito bem explorado pela literatura espírita, embora não seja um tema comumente discutido, ok? Muitos me pediram para falar sobre esse tema, por quê? Porque, em função do novo cenário pós-pandemia, as casas espíritas estão vazias. Vazias, inclusive, de médiuns. Médiuns que trabalhavam, que tinham assiduidade, disciplina, mas que, por algum motivo, né, desapareceram das casas espíritas. Isso está ocorrendo, imagino, na esmagadora maioria. Porque a gente frequenta quase 2 dezenas dessas casas em Brasília e todos os dirigentes nos confidenciam a mesma coisa. Então, o tema, né, para quem é médium, é extremamente oportuno e para quem não é também, porque tudo o que vale para os médios vale também para os não médios. Estamos falando médium de maneira ostensiva, porque, em linhas gerais, como Kardec explica, todos nós somos naturalmente médiums. E a gente vai ver isso ao longo da nossa falação. Então, é um tema muito oportuno, porque as casas espíritas estão vazias. O efeito pós-pandemia foi muito negativo neste primeiro momento para o movimento espírita. É uma leitura que eu faço e a leitura que muitos dirigentes e articulistas também fazem. E alguns espíritos já estão se manifestando. Mais para frente, a espiritualidade vai se manifestar de maneira mais ostensiva, é assim que eles fazem, eles esperam os eventos acontecerem, porque eles dão liberdade para que escolhamos os nossos caminhos, é isso que é o livre-arbítrio. A gente não pode ficar dependendo dos espíritos a todo instante para poder agir, né? Não vou trabalhar, ainda a pandemia, o medo. Então, isso não tem muito sentido. Nós somos adultos, inteligentes, e precisamos tomar as nossas decisões, porque também os méritos dessas decisões serão nossos, e não daqueles que a gente fica ali, muitas vezes, solicitando, né, informações. Então, mediunidade, perda e deserção, ou suspensão da mediunidade, é algo que está acontecendo. Tá? Muitos dirigentes já me confidenciaram, e alguns médios também. E aí a gente vai ver as nuances desse processo. Então, basicamente, o nosso roteiro vai se apoiar na questão 220 de O Livro dos Espíritos, perdão, de O Livro dos Médiuns. Né? Então, na questão 220. Então, olha só, vamos lá. Qual que é o objetivo da mediunidade? Né? Então, essas considerações servem para os médicos, mas servem para todos nós. Qual que é o objetivo da mediunidade ostensiva? É o resgate, é o aprendizado, muitas vezes o resgate expiatório, kármico, por que não? Mas também o provacional, porque mesmo sendo expiatório, se cumprimos as nossas atividades, ele tem, né, elementos provacionais de aprendizagem, de registro da experiência, de conhecimento. Então, a ferramenta mediunidade serve exatamente para que a gente possa, né, trabalhar em cima dos enganos, dos erros praticados em outras encarnações ou até mesmo na atual encarnação. Então,
O fato do médium ter que exercitar essas virtudes cristãs é um cumprimento do seu planejamento espiritual, né? Para que ele possa aprender, ser útil, remir, e esse exercício de mediunidade jamais pode ser remunerado. A literatura espírita é muito clara. E a gente vê dentro, né, de algumas atividades não espíritas esse cenário de cobrança muito claro. Isso dentro do movimento é preservado. Sobre esse aspecto, o movimento espírita está muito maduro. Mas, volta e meia, a gente percebe médiuns aí com atividades, né, na área de psiquiatria, na área de psicologia, e ganhando clientes dentro do movimento, né, porque são pessoas públicas, trazendo para os seus ganhos pessoais. Então, não é uma atividade direta, mas é uma atividade cruzada, e a espiritualidade sabe julgar essas questões. Principalmente esses médiuns muito conhecidos, né? Ou palestrantes também muito conhecidos, a dinâmica é a mesma para qualquer um que se utiliza do movimento para se locupletar. Então, isso acontece sob pena de um agravamento dos débitos, né? A cobrança. Isso é um absurdo, né? Então, o médium precisa gerar créditos com o seu trabalho, por conta dos débitos que tem, porque o médium não é diferente, né? O médium também é um ser endividado. É como Kardec diz, nós estamos num presídio. A Terra é um presídio. A Terra é um hospital. Isso quem diz é Allan Kardec, em 1864, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a Terra não é um mundo evoluído. A Terra é um mundo de prova e expiação ainda, um mundo de sofrimento, é um mundo de dor, é um mundo onde a maioria das pessoas erram com mais frequência do que acertam. A nossa bipolaridade é muito clara ainda para os elementos negativos. Então, a gente não pode ficar floreando a realidade com um discurso, né, melífluo, um discurso politicamente correto e obliterando as verdades que vêm do céu, né? Então, obviamente, estamos debaixo dessa lei divina, desse amor, dessa harmonia, que nos impõe o trabalho sério dentro da seara espírita cristã, na condição de dirigente, na condição de passista, na condição de médium, na condição de orador, na condição de evangelizador, qualquer que seja, ok? Não podemos caminhar pelas linhas dos desequilíbrios e dos interesses materiais. Então, todos nós temos uma mediunidade natural. Por quê? Porque é o canal psíquico pelo qual nós recebemos as influências, e aí, boas ou ruins, não é mesmo? Que estimulam as nossas experiências na vida terrena. Por que a gente recebe essas influências? Porque nós estamos de lá. A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós, antes de sermos carne, nós somos espíritos. Então, esse processo de interfaceação, de influência, de vinculação, é muito claro, do ponto de vista racional. Por isso é que todos nós temos essa mediunidade natural. Podemos nos comunicar por meio de uma mediunidade ostensiva, consciente, né? E também por fenômenos inconscientes, né? Quantas preces ou intuições nós não recebemos informações, às vezes de maneira indireta, achamos que é nossa, mas não é, é fruto desta ação mediúnica. Então, mas, do ponto de vista do estudo, médium, conforme denominou Kardec, é todo aquele que sente a presença ostensiva dos espíritos. Ele serve de ponte entre esses dois mundos. Então, essa faculdade mediúnica, ela liga-se a uma disposição orgânica. A gente precisa entender isso, né? Estamos na matéria, então todo o exercício, a fala se liga a uma disposição orgânica, não é mesmo? A mediunidade também, né? Então, o livro dos médiuns sempre chama atenção, e isso a gente percebe, a despreocupação dos médiuns em estudar, né? A pessoa passa a vista no livro dos médiuns, folheia uma ou outra mensagem e acha que está apto a trabalhar na casa espírita. Por isso é que muitas vezes foge ao compromisso. Por isso é que muitas vezes não se institui no seu comportamento a necessidade da disciplina, porque não entendeu ainda o processo, né? Então, aí a gente vai ver porque que eles estão desertores. Kardec fala dos médios desertores, dos médios que perdem a mediunidade. Olha, pasmem, né? Então, isso existe. Então, a gente precisa entender que isso, obviamente, né, essa ausência do estudo pode acarretar uma série de problemas. Perturbações leves, obsessões graves, todos nós somos suscetíveis a essas influências, mas os médios em maior escala. Por quê? Porque eles têm uma antena
psíquica um pouco mais apurada, por conta dessa disposição orgânica, por conta do seu planejamento espiritual, para estar recebendo essa influência do mundo espiritual. Por isso é que ele precisa de estudo e de preparo moral. Ah, é só o médico que precisa de estudo e preparo moral, Fábio? Não, todos nós. Mas o médico que quer exercitar a mediunidade tem por condição básica, sine qua non, a necessidade do estudo. Né? E a gente, inclusive, convida aqueles que não estão fazendo parte do nosso grupo de segunda-feira. O Fonte de Esperança é muito ativo, tem muitas atividades. Segunda-feira eu conduzo um estudo com a colaboração do Carlos, com a anuência e autorização do Arnaldo, já há mais de uma década. Toda segunda-feira, né, às 8h10, quem quiser participar. E a gente está sempre abordando essas questões de mediunidade. Né? A gente estuda os livros, e os livros sobre a dinâmica da literatura espírita, trazendo, né, não só a narrativa, mas elementos que ajudam a entender tudo que está, vamos dizer, diante dos nossos olhos, enquanto explicação por essa literatura extraordinária. Então, os médios precisam estar atentos. O livro dos médios, lá no capítulo 17, tem o título A Perda e Suspensão da Mediunidade. Eu recomendo todos lerem. A gente vai fazer aqui um resumo, né, para que a gente se fixe nas questões mais importantes. Lá na parte que diz respeito às considerações da questão 220. Então, essa faculdade mediúnica, ela está sujeita a intermitências e suspensões temporárias, olha só, diz os espíritos de Allan Kardec. E ele lista uma série de considerações, de perguntas e de respostas absolutamente interessantes. Porque às vezes as pessoas acham, o médium vai ser médium a vida toda. Não, não necessariamente. Né? Às vezes ele perde. Né? Olha que interessante. Né? Quantos a gente já não teve notícia de que perderam? Se a gente prestar atenção, de repente tem médios que desaparecem. Estão vivos, mas desaparecem nas suas atividades. Ou então, começam a divulgar um monte, mas um monte de inverdades. Né? Não vamos citar para ser caridosos. Então, os médios podem perder essa faculdade? Primeira pergunta lá. Não, sim, frequentemente isso acontece. Olha só. Frequentemente, respondem os espíritos. E é qualquer gênero de mediunidade. Muitas vezes essa interrupção é passageira, cessa com a causa que produziu essa interrupção. Então, pode ser um problema físico, pode ser um problema neurológico, pode ser uma doença, pode ser um uso de um determinado remédio em um período, pode. Porque os espíritos precisam dessa vinculação orgânica e a mente precisa estar, obviamente, adequada para receber, né, essas informações, essa vinculação, para trabalhar nesse interfaceamento entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, pode ser um problema físico, pode. Pode ser um problema neurológico, pode ser uma doença, pode ser um uso de remédios, pode acontecer pontualmente, não é mesmo? Sem ser necessariamente uma culpa, né, da indisciplina do médico. Aí ele fala, mas pode estar no esgotamento dos fluidos, a perda dessa mediunidade? Ele fala, olha, a mediunidade ela precisa do concurso dos espíritos, né? Porque é um processo de comunicação. Não existe mediunidade sem a influência dos espíritos, não tem como, não é mesmo? Os espíritos precisam colaborar nesse processo. Nem sempre é a faculdade, por vezes os espíritos não querem mais se vincular àquele médium, ou porque não precisam, ou porque aquela experiência, aquele período venceu, é também uma possibilidade. Né? Às vezes o médico tem uma carreira de 10, 20, 30 anos para o exercício, aquele que está vinculado a ele precisa reencarnar e esse processo se interrompe. Isso também é possível. Né? A gente precisa entender as nuances desse processo. O que pode causar o abandono de um médico por parte dos espíritos. Né? O livro pergunta. Os espíritos perguntam e os espíritos respondem. Né? Kardec organiza, mediante a dinâmica que recebe, estruturada metodologicamente, e logo em seguida ele responde, para os bons espíritos, é o uso que o médium faz da faculdade. Então, o abandono dos espíritos para com o médium pode ser fruto do uso errado que o médium está fazendo da sua faculdade. Para os bons espíritos. Para os maus, não. E quanto mais errado, mais confuso, mais desonesto o médium for, melhor. Né? Porque a gente precisa entender que a mediunidade tem também essa nuance, não é só para o bem. Tem um monte de médios que fazem um monte de coisa errada. Né? Dentro da doutrina, mas principalmente fora. E a gente sabe muito bem disso, porque é só olhar, né, as paradas de ônibus, postes, ou as redes sociais, para a gente saber que é um mercado fantástico a questão da mediunidade.
mesmo? A gente não precisa se delongar para, né, que vocês compreendam essa dinâmica. Então, a gente precisa entender que para os bons espíritos é o uso da mediunidade. Então, se a gente, na condição de médio, tem motivação frívola, propósitos ambiciosos, ou nos negamos a transmitir com fidelidade, né, as palavras, os ensinamentos, os registros, os fatos que nos são trazidos, fidelidade. A gente precisa ser fiel, não é mesmo? Por isso que eu sempre falo, às vezes as pessoas não entendem, olha, não é importante o que o Fabiano fala, é importante o que o Fabiano traz em relação à literatura espírita. Porque quem é o Fabiano? Quando muito, um colaborador de boa vontade. Embora eu concorde com tudo isso que esteja sendo dito, é muito mais importante que vocês tenham a convicção de que está sendo dito pela literatura espírita, pela codificação espírita, homologada por Allan Kardec. Então, é muito mais importante uma informação trazida das bases, né, da modernidade, da tecnologia, do ápice do pensamento religioso que foi trazido pelo mundo, que é o espiritismo, que é a doutrina espírita. Então, o que a gente traz citando, traz fazendo referências para corroborar, para dar publicidade a essas verdades. Mesmo? Então, o que eu penso é menos importante do que o que a doutrina nos ensina. Né? É importante para mim. Mesmo? Então, motivos frívolos, propósitos ambiciosos, os bons espíritos se afastam. Porque o médium precisa entender que a mediunidade, esse dom, né, essa ferramenta, nossa, ela não pode ser usada para o seu deleite. Ela é uma ferramenta, não é mesmo? De trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Aqui eu estou usando a minha voz. Para a doutrina espírita, é uma ferramenta de trabalho. Por quê? Porque eu tenho compromisso com a fala. E os médios, às vezes, têm compromisso com outras coisas. Todos nós temos os nossos compromissos. Não é mesmo? Precisamos, então, deixar de sermos amadores nesse processo. Olha, tudo bem, a pandemia, medo da morte, essa confusão toda, mas e agora? Qual que é a desculpa? Qual que é a desculpa? Né? Brasília tem meses aí que não morre mais ninguém de Covid. E aí? Você falando em pandemia ainda? Dentro da casa espírita? Não é mesmo? Eu vejo as atividades protestantes cheias. Né? Eu tenho amigos protestantes, as igrejas voltaram. Muitas igrejas católicas também. E os centros espíritas ainda continuam relativamente vazios. E eu me penitencio desde o início por não estar aí hoje. Né? Por uma questão de agenda profissional. Mas eu nunca, em nenhum momento, deixei de cumprir as minhas atividades, mesmo com as minhas limitações, no período pandêmico. Quando era presencial, eu ia, quando era online, eu estava à disposição, eu não recuso a agenda, porque a gente precisa ser útil, não é mesmo? O médium precisa ter essa dinâmica. Né? E olha que eu não sou exemplo para nada e para ninguém, mas é o mínimo que o espírita tem que fazer em prol da informação, da ferramenta que ele recebeu, gente. Não tem nada mais extraordinário do que o espiritismo na face do planeta. Não tem. Se tem, alguém me mostra. Porque eu estou com 53 anos e não conheço. Né? Leio, estudo, olho, reflito, e não tem. Não tem. O espiritismo é o grande baluarte. E nós estamos 400, 500 anos à frente da religiosidade tradicional humana. Isso quem diz é o Chico. Então, se nós recebemos essas dádivas, essas bênçãos, por meio da mediunidade, por meio do conhecimento, por meio da oportunidade de ser útil como dirigente espírita, como médium passista, né, como uma pessoa que organiza a livraria, como um evangelizador, se nós temos essa oportunidade, que caiamos genuflexos, né, no chão das nossas amarguras, elevando os nossos olhos em agradecimento profundo aos bons espíritos e principalmente a Jesus, pela oportunidade desse conhecimento extraordinário. Né? Então, se o médium não for minimamente eficiente, e olha, a espiritualidade não cobra grandes coisas. Mas como é que o médium não pode ter pelo menos 2 ou 3 atividades por semana? Tem que ter. Né? O culto no lar, o estudo, uma atividade. Pelo menos 3, gente. Né? É necessário. Né? Então, se o médium não é minimamente eficiente, os espíritos vão fazer o quê? Faça. Porque ele não está dando publicidade da verdade. Ele não está sendo uma ferramenta muito importante. Ele não está percebendo a importância dessa ferramenta. Então, o que os espíritos vão fazer? Vão procurar um médium
mais digno. E o que acontece com a mediunidade? O médium não é ruim, mas também não é bom, né? Ele é medíocre. Eles se afastam, porque nós precisamos ser melhores, né? A nossa bipolaridade no exercício do espiritismo precisa ser positivada. Precisamos ser profissionais no sentido da disciplina. Não foi o que Emmanuel pediu para o Chico? Ó, Chico, eu vou pedir 3 coisas no exercício da mediunidade comigo aí, tá? Ah, qual a primeira, Emmanuel? Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira disciplina? Quer dizer, Emmanuel só pediu para o Chico disciplina, e não pediu nada. Disciplina. Quer dizer, minimamente. É o que a gente precisa ter. Então, assumir o compromisso, cumpra. Ah, bateu o carro, tá com algum problema físico, o filho está no beleza, a espiritualidade entende, mas qualquer desculpa, hoje eu não estou com 4 máscaras, eu não posso ir. Gente, vamos raciocinar. Alguns níveis de preocupação passam, às vezes, até por um comportamento irracional, não é mesmo? Usa máscara, abre as janelas, liga o ar-condicionado, aumenta as distâncias. Se a pessoa ainda está com medo do Covid, né, que eu já disse no meu modo de ver, não se justifica, mas sou eu, né, enfim, cada um é cada um, né, mas se ainda existe o medo, nós vamos manter o distanciamento, vamos seguir os regramentos, são úteis, é muito bom, né? Não precisa as pessoas ficar se tocando, precisam ficar se beijando, não, mantém distância, né? Usa máscara, não tem problema nenhum, é um ato, inclusive, de respeito ao próximo, acho muito legal quem quer usar, não tem problema nenhum. Mas vamos trabalhar, vamos voltar ativo, né? A gente precisa voltar à dinâmica, digo mais, não à dinâmica anterior, a gente tem que dar um up, né? Tem que ligar o turbo, né? Como dizem os esportistas, porque nós passamos aí 3 anos com baixíssima eficiência no trabalho da Casa Espírita. A gente precisa recompor isso, né? A pandemia para a atividade religiosa no mundo foi muito, muito, muito ruim, né? Então, sob esse aspecto, as trevas saíram vitoriosas, né? A gente pode explorar isso em outro momento, mas é verdade, porque enfraqueceu todos os movimentos religiosos. O número de suicídio cresceu, o número de divórcio cresceu, o número de demências, de psicoses, né, cresceram, o número de obsessões, de perturbações, de depressões, tudo cresceu. Então, as trevas, sob esse aspecto, vencer esse round. A gente não pode deixar essa dinâmica continuar. Então, aí continua, né? Não pode o espírito que se afasta do médium ser substituído? Claro que pode, né? Às vezes o espírito precisa reencarnar, às vezes o espírito é incumbido de outras tarefas, ele se afasta do médium. Tudo bem, isso também é possível, não é mesmo? Mas existem muito mais espíritos do que encarnados, então estão sempre pontos a substituir os que se afastam. É o que diz o livro dos espíritos. Mas quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode ser que esse afastamento seja temporário, para privá-lo da comunicação, a fim de que ele entenda que aquele talento, né, que aquela faculdade não é dele, é para ele usar, para que ele se diminua, né, na arrogância e no orgulho, que é muito comum, muitas vezes, no exercício da mediunidade. Porque ele não tem razão para se vangloriar. Olha, o Chico. O Chico, a maior antena parapsíquica da história do mundo, dizia: olha, eu peço desculpas a todo instante porque eu sou um filtro impuro da espiritualidade. O Chico. E aí o médico que acaba de trabalhar já acha que é o suprassumo, que está resolvendo os problemas do centro, que ele precisa ser o foco das atenções, enfim. É isso, né? Então, às vezes o espírito se afasta para ele ter um choque de realidade, né? Serve, então, para dar ao médium uma experiência, uma prova, uma constatação de que ele vive sob uma influência estranha. E ele percebe esse afastamento, porque a mente, às vezes, fica mais obliterada. Quantos palestrantes não têm a ajuda dos espíritos? O próprio filme do Divaldo mostra, né, uma vez que ele achou que o espírito ia participar, ajudá-lo, e ele ficou meio perdido logo no início das suas atividades, mesmo. E aí ele se viu em palco de aranha, né, por instantes. Então, se isso acontece com esses grandes médiuns, por que não pode acontecer com nós, meros mortais, né, de mediana
prática, de mediana evolução, né? Então, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição, a gente precisa entender. Mas quando os espíritos falam nem sempre é uma punição, porque normalmente é. Quando os espíritos superiores se afastam, é um processo de distanciamento, não necessariamente uma punição, mas um distanciamento. Agora, o espírito pode até, se for um espírito bom, julgar que esse afastamento é necessário para um repouso material, um repouso fisiológico, um repouso orgânico. Isso também acontece. E logo depois ele volta. Mas aí é temporário, né? Então a gente tem todas essas nuances. Nós temos médiuns de muito mérito, como diz o Livro dos Espíritos, que não sentem necessidade de repouso e que até se contrariam com determinadas interrupções. Mas até para esses médiuns, isso serve para testar a sua experiência, né? Perdão, a sua paciência, para que ele possa experimentar a perseverança, né? E também para dar tempo para meditar nas instruções recebidas. Porque, olha só, quando a gente se utiliza da palavra, por mais que vocês tenham boa vontade para me acompanhar, quem mais aprende em função do que eu digo sou eu mesmo, né? Porque eu estou com a responsabilidade de falar. Então, eu tenho que repisar, ordenar o pensamento, consultar as obras, trazer elementos mais polidos. Então, quem mais aprende sou eu. No caso do médium, é a mesma coisa. Quando o médium traz informação, quando o médium exercita, quando o médium colabora no processo de purificação da estrutura orgânica alheia, é ele que se beneficia, não é mesmo? A troca de energia salutar para o médium, como se fosse uma transfusão de sangue. O que os especialistas dizem, né? Que a transfusão de sangue é muito boa para quem doa sangue. A doação de sangue, para quem doa sangue. Olha só, porque ele se renova, ele vem mais forte, com mais glóbulos vermelhos, brancos e assim sucessivamente. Então, é um processo de troca, mas que a gente está ganhando. Olha que legal. A espiritualidade, Jesus é tão bom que permite, né, uma troca que a gente está ganhando, né? Então, às vezes o médium precisa desse tempo para meditar nas informações, ele escreve, ele recebe mensagem e não está atento àquilo que ele está divulgando. Precisa estar, né? E os que meditam, dizem os espíritos, né, superiores, os que meditam sobre os ensinos recebidos são aqueles que nós reconhecemos como os espíritas sérios. Olha que legal, né? Então, a interrupção da faculdade, Kardec continua, nem sempre é uma censura da parte do espírito. Pode ser uma prova de benevolência, né? Pode ser uma experiência necessária. E podemos reconhecer a censura nessa interrupção, um afastamento, né, da espiritualidade nessa interrupção. Ele diz, olha, como é que a gente consegue entender isso? Ele fala, o médium precisa interrogar a própria consciência, inquirir a própria consciência sobre o uso que ele tem feito da mediunidade, qual o bem que resultou para os outros dessa mediunidade, que proveito ele tirou dos conselhos para ele, os conselhos dados, né? E aí ele vai ter resposta se esse afastamento tem elementos, vamos dizer, como o texto coloca, que não chega a ser uma punição, né? Mas um desinteresse por parte da espiritualidade, porque o médium não está sendo minimamente eficiente. Nós precisamos ser. Nós somos nas atividades profissionais, todo mundo reconhece a importância do dinheiro, não é mesmo? Nossa, para trabalhar é uma eficiência, chega no horário, chega mais cedo, é educado com o chefe, né? Entende a importância do dinheiro, acorda todo dia, estuda, faz curso, pós-graduação, mestrado. Aí, para a doutrina espírita, não quer abrir um livro, não quer participar de um estudo, né? Vai para a casa espírita, ah, meu Deus, com preguiça. Por quê? Porque a gente não está dando importância para isso. É isso. A gente dá importância para o dinheiro, para o material, e a gente se movimenta todo dia. Que bom, né? Tranquilo, isso faz parte. Eu também faço isso, mesmo. Mas a gente precisa fazer outra parte, né? Com uma mínima intensidade, né? E é isso que a espiritualidade espera da gente. É esse mínimo compromisso, essa disciplina. Nem a disciplina que o Chico teve, né? Nem a disciplina que o Divaldo tem. Uma disciplina ainda pequena, mais uma disciplina. Se a gente vai assumir um compromisso com o centro de uma vez, que vamos uma vez, que bom, é melhor uma do que nenhuma, né? Mas a gente precisa ser profissional, no sentido, não do dinheiro, do compromisso. O espírita é amador. O movimento espírita está ficando amador. Nós precisamos ser profissionais. Profissionais, no bom sentido. Competentes, ávidos,
interessados, eficientes e eficazes. A eficiência quanto ao processo e a eficácia quanto ao resultado. O resultado para nós e para os outros. Não é mesmo? Há médiuns que manifestam uma certa repugnância no uso dessas faculdades. Sim, são os chamados médiuns imperfeitos. Isso não é muito comum dentro do movimento espírita, isso é mais comum fora, né? Eles desconhecem o valor dessa graça que é concedido, ou muitas vezes ele recebe, né, esse dom, esse talento, essa ferramenta para se aproximar da doutrina espírita, mas não faz, porque muitos espíritas estão fracassando. O Chico fala, olha, vieram aí 17, quase 20 milhões de espíritas para o Brasil, quando o movimento espírita francês se desloca para o Brasil, e eu sempre pergunto, cadê esses espíritos? Nós somos agora, com muito boa vontade, 6 milhões de espíritas no Brasil. O censo fala em 4, aí, agora deve estar em 6, porque nós estamos com 213 milhões de habitantes, então cresce também os espíritos, né? Até por uma condição orgânica. Cadê? Cadê esses milhões de espíritas? Mesmo? Isso nós estamos falando há um século. Né? Quer dizer, esses espíritas, esses 15, 20 milhões de espíritas, 17,5 para ser cartesiano, nasceriam aqui, fora de outras atividades, né? De outras lides, de outras pátrias, e ter 1, 2 filhos, precisariam estar pelo menos duplicando esse processo. Éramos para ser, talvez, aí 40 milhões, 50, 60 milhões de espíritas no Brasil, espíritas convictos. Aí a gente vai ver o seguinte, as pesquisas mostram, não, tem 50 milhões de espíritas simpatizantes. Tem pessoas que simpatizam com o espiritismo. São esses simpatizantes que eram para ser espíritas, acredito eu, nessa matemática simplista aqui, ou pelo menos uma boa parte deles. Porque a gente vem de um país católico, da tradição, da religiosidade, a gente conhece e aí a gente nem é católico nem espírita, fica ali, né? Quando tem que batizar, vai, mas quando tem que tomar passe, vai no centro espírita, né? É um casamento, aí faz na igreja, quer dizer, não é nada, acaba não sendo nada, nem é católico, nem é espírita, né? Não é protestante, não é católico, não é espírita, e fica nessa. E aí a gente não foca, a gente não concentra, a gente não tem disciplina. Essa é a realidade hoje do movimento espírita, né? Às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala isso, nós somos espiritólicos ainda. Né? A gente ainda traz. Tem centro espírita que eu vou que tem foto, né? Foto de bezerra, foto. Porque não pode botar estátua, aí bota foto. Né? Enfim, é ainda um pouco dessa. E é natural, não é uma crítica, é um registro. É natural, é comum, a gente traz, né? Terminar a prece e falar amém. O amém significa assim seja, mas por que fala o amém? Amém porque é o rigor, né, da prática em que a manifestação do latim está muito viva ainda na cultura católica romana. Né? Então a gente termina o Pai Nosso e fala amém. A gente faz o Pai Nosso em português e termina em latim. Né? Poderíamos terminar em inglês, em francês, ou continuar em português, mas é fruto desse atavismo ainda. Então, assim, nós somos ainda espirituais. Que bom, faz parte do processo. Né? Mas quando a gente conhece essas informações, a gente precisa dar um up, né? Precisa dar um salto. Então, aqui a gente está falando para amigos, pessoas estudiosas que entendem esse cenário. Né? Mas é importante que a gente faça a nossa parte. Então, são médiuns incultos, não conhecem a doutrina, não se vinculam a essa necessidade de estudo e são os chamados médiuns imperfeitos. Não é mesmo? Como é que nós podemos avançar, perguntam, né, aos espíritos, com o ensino dos espíritos quando não temos, nem por nós, nem com o auxílio dos outros médios, os meios de receber de modo direto esses ensinamentos? Aí ele responde, olha, peraí, você está dizendo então que você precisa ser médium ou precisa de um médium para te dizer o que fazer? Não. Né? Quer dizer, nós não temos os livros? Eles respondem. O cristão não conhece o evangelho? Peraí, como é que o cristão não conhece? Se não conhece porque não quer. Não dá para culpar a ausência da mediunidade. Então, para praticar, é a resposta dos espíritos. Está lá, né? Questão 16. Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras que saiam da sua boca. Quer dizer, o espírito precisa dizer para o médium o que ele tem que fazer para ele entender o que tem que fazer. É uma dependência absolutamente irracional. Por quê? Porque não estudamos, porque não refletimos, né? E a gente fica sempre esperando, né, a ação do Papa, a ação do padre, a ação do pastor,
a gente ainda tem essa atividade. Nós não precisamos esperar a ação de ninguém, nós somos seres individuais responsáveis por nossa evolução. Quem responde pela nossa evolução somos nós. Eu respondo pela minha evolução. E vocês respondem pela evolução de vocês. E a gente não precisa de guru. O guru está aí. É o Evangelho e é Jesus. Essas informações estão na literatura espírita. É só recrustar, estudar, entender com boa vontade. Existem pessoas que colaboram, sim, mas não são gurus. Às vezes as pessoas vêm, né? Mas tem muito, inclusive dentro da minha família. Pessoas que vêm do movimento católico, aí vai para o movimento espírita, aí fica idolatrando o palestrante, idolatrando o médium, idolatrando o dirigente, como se fossem espíritos superiores. E aí descobre que o sujeito que separou da mulher, ou que fez uma besteira, que deu um tombo, um calote no banco, ou em alguma atividade, se decepciona. Olha só, né? É claro que a gente não precisa ter esses comportamentos, né? O espírita precisa ser minimamente disciplinado. Mas ficar idolatrando a autoridade espírita é um típico comportamento de um atavismo religioso ultrapassado. Né? As pessoas que gerenciam, que colaboram, os médios, têm que ser respeitados, como todo mundo precisa ser respeitado. Mas idolatria, nem é boa essa palavra, né? Mas a idolatria, no sentido, vamos dizer, semântico, ela deve ser vinculada a Jesus. Jesus é o foco. Jesus é a fonte. Jesus é o exemplo. Jesus é o guia, é o salvador, é o nosso sol, né? É o nosso astro-rei. E não tem nada que, se a gente perguntar e buscar, a literatura espírita não nos responda. Não tem nada. Não tem nada. Se tiverem uma pergunta que a literatura espírita não responde, obviamente uma que diz respeito ao aspecto filosófico. Quantas galáxias existem no universo? Isso aí não vai responder mesmo, né? Mas respostas que nos mantêm atentos à dinâmica diária, o Espiritismo tem todas. Né? Então a gente não precisa ficar idolatrando quem quer que seja, né? Mas já considerando os elementos finais da nossa falação, os últimos 8 minutos, eu me ancoro num livro extraordinário, Seara dos Médiuns, cujo título lá no capítulo 34 é Desertores. Mas os desertores, ele fala para os médiuns e para todos nós. Por isso é que eu digo, tudo que foi dito não vale só para os médiuns. Fabiano está puxando a orelha dos médiuns. Não, eu vou fazer palestras parecidas, pelo menos em vários centros, com esse tema. Eu não tenho autoridade para puxar a orelha de ninguém. Quem puxa é a literatura espírita. E quem sente a orelha puxada, que bom. Já é um processo de inteligência, né? Já está refletindo. Então, esse capítulo 34 diz respeito à questão 220, que nós aqui exploramos rapidamente. Ele fala, muitos médios são desertores, mas não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade, né, os sinais, as palavras, os avisos, as observações, os fatos da esfera espiritual para a esfera física. As informações que nós temos, mas que armazenam o dinheiro, né? Se preocupam com o ganho excessivo, sem pensar no próximo, diz eles, que armazenam o pão convertendo em cereais vazios, cereais em cifrões vazios, né? Os que pregam virtudes, as virtudes religiosas e sociais, mas vivem na usura. Quantos, né? Os que fecham escolas, escancarando as prisões. Isso vale para dentro do movimento, para fora do movimento. Os que levantam casas de socorro. Quantas casas de socorro são levantadas em nome do Cristo? E ali o que mais tem, ou pelo menos tem, são desvio de recursos. Está aqui, Emmanuel está dizendo isso. Levantam casas de socorro para desviar recursos. Né? Pegam doações, ajuda do governo e estruturam lá nas suas ONGs verdadeiras fontes, né, de apropriação, é chamado patrimonialismo, né, que é muito comum dos nossos políticos. Aí, o patrimonialismo. A pessoa quer entrar na política para ficar rica, não quer ser útil, né, não quer colaborar com as políticas públicas.
Então, os que exterminam as crianças, informação, a questão do aborto. As pessoas não gostam, né, de falar do aborto, que é o maior problema da sociedade há muitas décadas. O aborto mata mais do que tudo junto, né? São espíritos abortados, são em número muito maior oficialmente, já caminhando para 60 milhões. São em número maior do que todos os assassinatos, mortes por câncer, covid, asma, difteria, diarreia, acidente de trânsito, tiro. Morre mais gente pelo aborto do que morre. Ah, não nasceu. Como não nasceu? Para quem é espírita, houve a concepção, formou o zigoto, o perispírito está vinculado ao centro genético da mãe, ou não. Aí o espírita não estuda, não entende isso, então é difícil, né, discutir. Mas está muito claro. Então, a gente vê movimento dentro do espiritismo, né, tentando relativizar a questão do aborto. Peraí, estão fazendo mal para o movimento dessas criaturas, né? Deviam ser extirpadas do espaço que o movimento espírita criou. Então, os que exterminam crianças de informação, garantindo a impunidade, o silêncio das próprias vítimas, Kardec chama a atenção. As mães que emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se pelos prazeres mundanos. Olha que imagem fantástica. Os que aviltam a inteligência, vendendo emoções na feira dos vícios, não é? A gente não vê muitos médios ganhando dinheiro nessas feiras, né? Os que se afogam no álcool, médios e espíritas e religiosos com problemas vários outros, né? Na adicção, na bebida, no cigarro, no tóxico, né? Tem vários casos, eu mesmo conheço. Aqueles que matam tempo, isso vale para quem está dentro e fora da atividade religiosa. Os que matam tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidades. Olha a imagem que Emmanuel queria. Os que passam as horas censurando os outros, mas não estudam, né, o porquê, as atitudes alheias, o porquê, e acabam esquecendo os seus deveres. Os que andam no mundo com todos os desejos materiais satisfeitos, mesmo. Então, é isso, né? A gente percebe que a literatura espírita nos dá muito elemento, né? Os que sentem a necessidade, os que não sentem, olha só, ele fala os que não sentem a necessidade de trabalhar, os que condenam e amaldiçoam ao invés de compreender e abençoar, os que dificultam o curso das coisas. Às vezes a pessoa está lá para atrapalhar, né? Para impor desânimo, está fazendo uma reunião, ela está lá impondo desânimo, é muito difícil, não é mesmo? Então, Emmanuel encerra essa mensagem, né, dizendo o seguinte: deserção serve para nós. Se trazemos essa chaga, corrigindo para nós. Se havemos nos outros, compaixão. Né? Então, eu poderia elencar aqui nesse último minuto 5 ou 6 elementos importantíssimos. Primeiro, o estudo da doutrina. Não dá para sermos médios ou espíritas sem o estudo. A preocupação com a reforma íntima seria o segundo ponto. O respeito à espiritualidade e a nós mesmos seria esse terceiro ponto. A gente precisa respeitar a mediunidade, a gente precisa respeitar a literatura espírita, a gente precisa respeitar a casa espírita, a gente precisa respeitar os compromissos assumidos, a necessidade do equilíbrio, né? Se nós somos alvos de crítica, e os médiuns muitas vezes são, a gente não precisa desanimar, a gente não precisa se abalar com a crítica, né? Até porque às vezes a crítica é injusta. Se for justa, vamos absorver. O médio precisa lembrar que ele trabalha para o bem. Ele não trabalha para o dirigente A ou o dirigente B. Ele trabalha para o bem. Ele não precisa de reconhecimento e de elogios. Não precisa. Se ele estiver preocupado com reconhecimento e elogio, vender livro, está perdendo seu tempo. Né? Se tiver oportunidade de vender livro, que bom. Mas não precisa ser uma preocupação, uma condição sine qua non. Então, esses 4 elementos são importantes. E um quinto, que é essencial: constância no trabalho e pontualidade no trabalho. Constância e pontualidade. É a disciplina que Emmanuel convoca, né? Então, esses 5 elementos são importantes. Nós precisamos nos preparar. O estudo nos ajuda para que a gente possa exercitar
A caridade e a humildade, que são as âncoras do processo de salvação. É sempre esse roteiro universal, é o nosso objetivo maior, pelo menos deveria ser, né? Então, eu agradeço na pontualidade das 8h10, encerro a minha participação, pedindo desculpas se alguma coisa não foi bem explorada, mas a intenção era de chamar todo mundo, de convocar todo mundo para esse momento importante de retomada das atividades espíritas. Obrigado.